Gênesis capítulo 25. Vamos ler a partir do versículo 39. Vamos estender até o versículo 31. Glória a Deus. Gênesis 25, a partir do versículo 19. Glória a Deus. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, a santa, bendita e eterna palavra de Deus. E estas são as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Isaque era da idade de 40 anos quando ele tomou como mulher Rebeca, filha de Betuel, o sírio, de Padã Arã, irmã de Labão, o sírio. E Isaque intercedeu ao Senhor pela sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu a intercessão dele, e Rebeca, sua mulher, concebeu. E os filhos lutavam dentro dela, e ela disse: se é assim, porque sou eu assim? E ela foi consultar ao Senhor. E o Senhor lhe disse: 2 nações estão dentro do teu ventre, 2 tipos de povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte que o outro povo, e o mais velho servirá ao mais novo. E cumprindo os seus dias para dar à luz, eis que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro saiu ruivo, todo ele peludo, com uma veste de pelo, e chamaram o seu nome Esaú. Depois dele veio seu irmão, e sua mão segurou no calcanhar de Esaú. Seu nome foi chamado Jacó. E Isaque era da idade de 60 anos quando ela os gerou. E os meninos cresceram, e Esaú era um caçador habilidoso, um homem do campo, e Jacó era um homem simples, habitando em tendas. E Isaque amou Esaú porque ele comia da sua caça, mas Rebeca amou Jacó. E Jacó cozeu um ensopado, e Esaú veio do campo, e ele estava desfalecendo. E Esaú disse a Jacó: dai-me de comer, rogo-te, desse ensopado vermelho, pois eis que estou desfalecendo. Por isso seu nome foi chamado Edom. E Jacó disse: vende-me neste dia a tua primogenitura. 32 também. E Esaú disse: eis que eu estou a ponto de morrer. De que me serve essa primogenitura? Podemos dizer amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Vamos fazer uma reflexão nessa palavra. Vou ser sucinto aqui. Semana passada, uns dias atrás, eu li nesse mesmo capítulo aqui, mas falei sobre algumas coisas sobre a vida de Abraão, Sara e assim por diante. A história, essa história que nós acabamos de ler aqui agora, ela é muito rica em vários detalhes. E ela já começa aqui com um grande milagre, porque depois de mais de 20 anos, essa mulher que era estéril, Deus abriu sua madre, 27 anos depois, porque quando Isaque casou com ela, ele já tinha 40 anos. Isso aqui era comum, no povo de Israel, as mulheres serem estéreis. Até hoje não se consegue explicar por quê. E isso era considerado uma maldição no meio do povo de Israel. Porque a mulher que era estéril, ela não tinha capacidade de dar continuidade à linhagem da sua família. Isso era muito, muito ruim, considerado uma maldição. Isso aconteceu com Sara, depois com Rebeca, e várias mulheres da Bíblia notáveis tiveram esse problema. E quando nós olhamos para outros detalhes aqui, nós percebemos que quando essa mulher concebeu, ela
concebeu de gêmeos. E dentro do ventre dela começou uma luta, começou uma disputa. Isso hoje é explicado pela ciência, que aqueles que são mais fortes, isso estou falando de gestação de gêmeos, eles têm mesmo essa capacidade de predominar sobre o outro. Eles lutam por ocupação de espaço, dentro do ventre já da mãe. Quem fala isso não é o pastor Mauro, é a ciência que fala. E eles também, como eles se alimentam por simbiose, através do cordão umbilical, por fluido amniótico, o que é mais forte também, ele predomina sobre o menor. Isso não acontece só na cadeia dos seres humanos. Isso acontece também no reino animal. Os mais fortes sempre predominam. E depois isso é exteriorizado aqui, né? No mundo dos homens. Percebeu que o mais forte sempre predomina? Sempre há uma tendência para o mais forte predominar. E dentro da cultura judaica, a Rebeca, ela é chamada pelos rabinos de ventre apaziguador. Vocês sabiam disso? Ventre que apazigua. Porque quando ela sentia que os dois estavam entrando em choque dentro do ventre dela, que tipifica o que está acontecendo até hoje entre Israel e as nações árabes. Até hoje acontece isso, porque eles são os patriarcas. Esaú é o patriarca de Edom, ou dos moradores de Seir, que é justamente o povo árabe hoje. A palavra Edom significa vermelho, porque ele era ruivo. E Jacó, ou Yaakov, né? Ele é o patriarca do povo de Israel, um dos patriarcas. Nós encontramos na Bíblia os 3 ícones de Deus: Abraão, Isaque e Jacó. Então, eles começavam a disputar dentro do ventre, e aí, segundo a tradição judaica, Rebeca deitava-se e começava a passar a mão na sua barriga, para que ele se acalmasse. Por isso ela é chamada de ventre apaziguador. Isso aqui nos ensina muita coisa, né? Muitas coisas que nós poderíamos elencar aqui nessa noite, mas não é a tônica do que eu quero falar com os irmãos aqui. Quando a gente olha para o capítulo 9 de Romanos, não precisa colocar ali não, a partir do versículo 10 até o 13, nós encontramos a narrativa que Paulo faz sobre essas duas nações. E lá, os calvinistas, né, aqueles que acreditam na predestinação dupla, que dizem que uns foram predestinados para ser salvos, outros para serem condenados, eles utilizam o texto de Romanos 9 para dizer que Deus predestinou, amou a Jacó e odiou a Esaú. Mas não, a Bíblia, quando ela está falando desses dois personagens, em Romanos capítulo 9, não está falando de indivíduos, de pessoas. Está falando dessas duas nações, que é os moradores de Edom, são os árabes hoje, e o povo de Israel, representado por Jacó. Então não existe predestinação individual. Quem é predestinado é a nação de Israel, e hoje nós aqui, o sentido é a igreja, como corpo. Enquanto eu faço parte da igreja, né? Enquanto eu faço parte da igreja, estou predestinado a ser salvo. Quando eu me desligo da igreja, essa predestinação ela acaba, porque a eleição é para a igreja e a predestinação para os salvos. A igreja é eleita para ser salva. Então observem comigo que isso já aconteceu lá dentro do ventre de Rebeca. E Esaú, ele tem uma condição assim, uma personalidade muito diferente do seu irmão, muito diferente. A Bíblia diz que um se tornou caçador, habilidoso, e essa palavra habilidoso, não sei como é que está na tradução aqui, é o versículo 27. Cresceram os meninos, Esaú tornou-se um caçador, perito. Essa palavra habilidoso ou perito, ela tem uma profundidade um pouco maior. Isso aqui fala de pessoa ardilosa, pessoa sagaz. Isso não aconteceu só no mundo da caça. Isso aconteceu também na vida de Esaú.
Segundo alguns pregadores, quem era enganador era Jacó, né? Enganador, usurpador, mas quando a gente vai analisar a vida dos dois, a gente percebe que não é verdade. Usurpador, enganador era Esaú, porque quando a Bíblia diz que ele era um caçador habilidoso, é porque ele tinha uma capacidade de fazer armadilhas, e o animal era pego na sua inocência. Quando o animal ia ali para pegar aquela isca na sua inocência, ele era pego pela armadilha. E isso acontece no mundo dos homens. Quantas armadilhas que às vezes nós não temos que enfrentar no trabalho, no contexto social que nós vivemos, né? Na vida geral, nos relacionamentos. Às vezes você é pego na sua inocência. Isso acontece. Nunca aconteceu com vocês? Comigo já, né? Até no trabalho, às vezes você está confiando em alguém, né? Você pensa que é seu amigo, e de repente você está percebendo, ele está armando alguma coisa, uma armadilha para te tirar, talvez para usurpar o teu lugar. Isso aconteceu na vida de Esaú. Só que depois ele caiu na mesma armadilha que ele preparou. A Bíblia diz que quem prepara uma cova cai nela. Isso aconteceu com um homem chamado Amã, no livro de Esther, né? Preparou uma armadilha, uma forca, para Mardoqueu, e a forca serviu para ele mesmo. Então aqui, irmãos, nós encontramos, porque na raiz mesmo da palavra Jacó, nada tem a ver com enganador. A palavra Jacó, que vem de uma raiz Ekev do hebraico, Yaakov, né, Jacó, é uma transliteração que nós fazemos para o português, significa aquele que agarra, aquele que aproveita a oportunidade. Tanto que a Bíblia diz que quando eles nasceram, ele nasceu agarrado no calcanhar do seu irmão. Isso tipifica uma pessoa que tem a capacidade de agarrar as oportunidades que aparecem em qualquer área da nossa vida. Oportunidade para mudar de conduta, oportunidade para conseguir um trabalho, oportunidade para talvez passar no vestibular, oportunidade para fazer a diferença na sociedade que ele vive, oportunidade para mudar a história, às vezes, do contexto que ele vive, oportunidade para conseguir mudar a história da sua própria família, da sua própria vida, capacidade, desenvoltura, né, para aconselhar as pessoas, para uma série de coisas. Isso era uma característica de Jacó. Esaú é que era o enganador. E a Bíblia diz, irmãos, que num dado momento, eles estão, quando a Bíblia diz que Rebeca amou a Jacó, e o pai amou a Esaú, às vezes as pessoas dizem assim, quando tem vários filhos, um diz assim, aquele lá é preferido do meu pai, ou aquele é preferido da minha mãe, né? Pergunta para os avós, não, eu amo todos eles iguais, todos são iguais. Isso não é verdade, isso é hipocrisia, porque a Bíblia ensina que não é verdade, e a Bíblia é a palavra de Deus. Sempre há alguém na família que você tem mais afinidade, isso é normal acontecer, pelos relacionamentos, pelos acontecimentos, isso é normal, isso é do ser humano. Você já percebeu que no mundo animal é assim também? Sempre há um filhote que o animal protege mais do que o outro. Isso acontece no mundo animal, é normal isso daí. Então aqui aconteceu que a mãe, ela amava mais Jacó, e o pai amava mais Esaú, porque no conceito de Jacó, Isaac era muito tranquilo, né? Ele era alguém que, ou melhor, no conceito de Isaac, Jacó era muito tranquilo, era alguém que era mais de casa, ficava mais em casa. Isso para o povo judeu não é uma coisa boa. Isso aconteceu com Isaac também, ele era tranquilo, tão tranquilo, que precisou Abraão buscar a esposa para ele, mandar buscar. Ele ia para o campo meditar, e ele não percebeu que esse filho dele, Jacó, ele puxou a ele. E ele não via isso com bons olhos. Ele tinha Esaú como alguém de muito mais atitude, que ia no campo e conseguia caça e trazia para ele. E ele dizia, esse meu filho é o cara. Não é assim que tem um ditado aí fora? Esse que eu gosto. E a mãe percebeu, foi percebendo isso. E Rebeca, irmãos, ao contrário do que muitos pensam, que Rebeca era uma mocinha toda recatadinha, ela era, né, uma moça brilhante, mas ela era uma moça que ela foi criada numa família que tinha alguém lá que chamava Labão. Vocês sabem quem é Labão? Irmão dela.
Labão, se nós pudéssemos mudar o nome dele, nós podíamos chamar ele de Lobão, porque ele era terrível. E Rebeca, observando a vida do irmão, ela percebeu algumas ardis também, algumas coisas, né? Tanto é que esse Labão era tão terrível, que ele enganou Jacó por 14 anos. E ele fez Jacó casar com 2 mulheres, filhas dele. Mas só que depois Jacó enganou ele também, né? Aí ele caiu na própria armadilha dele. Jacó percebeu, falou, deixa que eu pego ele lá na frente. E aqui, irmãos, eu quero mostrar para vocês que, olha como que as coisas acontecem, Deus trabalhou para que isso acontecesse. Deus não deixa passar nada na nossa vida. Deus está observando todos os detalhes que está acontecendo na vida dos 7 bilhões de pessoas que existem hoje. Vocês sabiam disso? Que Deus não perde ninguém de vista? Quem perde as pessoas de vista somos nós. Deus está olhando todos os detalhes agora, todos os acontecimentos, todos os sentimentos do coração, todas as pessoas, todos aqueles que estão hospitalizados agora, entendeu? Todas as pessoas, até essas pessoas aí, Deus está olhando para eles agora, está observando tudo o que está passando no coração e na mente do ser humano, Deus está observando detalhadamente. Vocês sabiam que Ele está registrando num livro? Tudo. Está escrito isso lá no Salmo 139, que antes que a pessoa nasça, Ele registra tudo. E tem o livro dos Atos dos Homens, que é um dos livros que vão ser abertos no dia do juízo final, quando todo mundo estiver diante de Deus. Um dos 7 livros que vão ser abertos no juízo final é o livro dos Atos dos Homens. Tudo aquilo que os homens fizeram durante o período da caminhada que eles viveram aqui na terra. Isso inclui os 7 bilhões agora de pessoas que estão vivendo no mundo. Então, Isaac está próximo da sua morte agora. E ele percebe. Ele chama Esaú e diz para ele assim, vai no campo, meu filho, e traz uma caça para mim, prepara uma comida, você sabe como eu gosto, traz para mim, que eu quero comer para te abençoar. Porque a bênção da primogenitura, que isso aqui, irmãos, vocês não têm ideia do que significa isso. Vocês não conseguem entender, e eu também na minha pequena mente, eu não vou conseguir explicar tudo para vocês, o que significa a primogenitura. Eu vou dar alguns detalhes aqui. E Esaú não entendeu o que significava isso. Porque às vezes Deus coloca algumas coisas na nossa mão, e nós não percebemos. E às vezes depois nós jogamos fora, e aí nós choramos depois, não é? Essa semana, os irmãos devem ter acompanhado aí, que morreu um dos maiores jogadores de futebol de todos os tempos. Um dos maiores, talvez o segundo maior de todos. Ele morreu com 60 anos. Aquele cidadão, quando ele entrava dentro de um campo de futebol, com uma bola de futebol no pé, poucas pessoas, eu acho que talvez não vai nascer mais, alguém que fazia o que ele conseguia fazer com uma bola. Segundo os entendidos, ele escondia a bola dentro do campo. Ninguém conseguia ver onde estava a bola. Para os irmãos ver a capacidade que ele tinha, isso aí é um dom natural. É inato, nasceu com ele. Não é igual esses jogadores que ele vai para o treinamento hoje, né? Ele fala, você é um jogador de futebol. E ele vai lá e começa a treinar, se dedicar, e ele vira mesmo. Por isso que o futebol está tão ruim o nível, né? Porque o cidadão treinando, qualquer pessoa hoje consegue ser um mediano, né, Danilo? Jogando bola. Não é o caso desse que morreu aí, o Maradona. Você sabe o que aconteceu com esse cidadão? Ele jogou a vida dele no lixo, irmãos. E ele deu uma das últimas entrevistas dele, e ele disse assim, se eu pudesse, eu tinha feito tudo diferente. 2 coisas que ele citou. Saudade dos meus pais, ele falou, e eu tinha feito tudo diferente se eu pudesse. E às vezes Deus dá oportunidade, mas nós jogamos fora. Foi o que aconteceu com Esaú. Quando o pai dele manda ele para o campo, para ele trazer uma caça, faz agora do jeito, o pai dele está dizendo assim para ele, meu filho, é a última oportunidade, faz certo agora, faz alguma coisa certa agora, traz que eu vou te abençoar. Ele foi, mas a mãe deles, dos meninos, dos moços, ouviu tudo, e ela já sabia, ela ficou ouvindo, ficou à espreita. Quando ele chegou, Jacó estava preparando um guisado de lentilha, porque isso é muito bom, eles apreciam muito os judeus, e ele estava preparando, a lentilha ela é vermelha quando ela está sendo preparada, né?
Isso é por isso que Esaú significa vermelho, Edom, ruivo. E quando ele chegou com muita fome do campo, ele pediu para o seu irmão dar para ele, dá para mim aí assim. Ele vai dizer assim: coloca isso aqui na minha boca, que eu estou com fome, né? Com muita fome. Aqui, ó, se você perceber no versículo 32, disse Esaú: eu estou a ponto de morrer, de que me serve essa primogenitura? E Jacó disse: jura-me neste dia. Ele jurou e vendeu a sua primogenitura. 34, então Jacó deu a Esaú pão ensopado de lentilhas, e ele comeu e bebeu e se levantou e foi ao seu caminho. Assim Esaú desprezou a sua primogenitura. Vocês sabem o que, quando ele chega e ele pede para o seu irmão, quando ele diz: me dá essa comida aqui para mim, ele está dizendo o seguinte: quem merece essa comida sou eu, que eu que estava trabalhando até agora, e você estava aí dentro de casa. Nas entrelinhas do texto é isso: me dá para cá isso aqui logo. E aí Jacó falou assim: eu te dou, só que você vai ter que me dar uma coisa. A lei da barganha, né? Você já conversou com alguém que fez isso? Eu te dou isso aqui, mas você me dá isso. E a Bíblia diz que ele falou: para que eu quero essa primogenitura? Estou morrendo mesmo. Ele não dava valor naquilo que Deus colocou na mão dele, e nem na vida, porque ele disse: eu estou a ponto de morrer mesmo. Quer dizer, estava dizendo assim: vou morrer mesmo, para que eu quero isso daí? Eu quero é o aqui e agora, o imediatismo, como o Danilo falou. Existe um conceito no meio da sociedade hoje, que nós temos que aproveitar a vida, o aqui e agora. Isso é chamado de pós-modernismo, hedonismo também. Aqui e agora, porque não tem esperança, não tem vida eterna, não tem alguma coisa além dessa vida, então tem que ser aqui e agora. Vamos aproveitar agora, não é? Acaba não, mundão, né? É isso que estava acontecendo com esse homem aqui. E aí a mãe escutou tudo. Foi feito um contrato entre os dois. Pode pegar a primogenitura, não quero. E aí, irmãos, aqui quero mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Como ele cai na própria armadilha que ele fazia para os animais. Ele caiu na sua própria armadilha. A Bíblia diz, foi lido aqui pela irmã Roberta, em Hebreus capítulo 6, versículo 13, que Deus fez uma promessa para Abraão, e ele não tinha para quem jurar, porque Deus é o soberano. Sabe o que ele fez? Jurou por ele mesmo. Vocês já imaginaram Deus jurando por ele mesmo, que ele vai fazer alguma coisa? Vocês acreditam que há como revogar isso? Nem o diabo, ninguém consegue revogar, porque Deus jurou por ele próprio. Que ele jurou? Que a bênção dele estaria sobre Abraão e a sua descendência. Esaú não entendeu isso. Os irmãos já pensaram, se hoje, ao invés de nós falarmos assim, Deus de Abraão, que é uma expressão bíblica profunda, de Isaac e de Jacó, nós tivéssemos que falar assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú? Pensaram? Como mudou o curso da história por causa que ele desprezou o que Deus colocou na mão dele? Vou fazer uma pergunta para vocês aqui, serve para mim também. O que foi que Deus colocou na tua mão? Você sabe? Tem alguma coisa que você sente no teu coração, que Deus colocou na tua mão, e que você precisa cuidar, de uma forma muito, muito detalhada? Tem alguma coisa? Como é que diz lá o salmista? Eu escondi, Senhor, a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti, um tesouro. Jesus disse assim: eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa, a tua honra, o que Deus colocou na tua mão. O que foi que Deus colocou? Cada um de nós sabemos. Alguma coisa Deus coloca na nossa mão, e nós como mordomos precisamos cuidar. Como um grande senhor que entrega na mão do seu servo, diz: cuida disso daqui, porque isso aqui não é teu. E às vezes nós negligenciamos, não damos o devido valor, não entendemos o quilate daquilo que Deus colocou na nossa mão. Isso pode envolver família, pode envolver dignidade, pode envolver uma série de coisas, comportamentos que nós temos. Deus colocou na nossa mão e nós fazemos tudo ao contrário, tudo errado. Agora observem,
Quando Rebeca percebeu, ela chamou o seu filho e disse assim: nós vamos fazer aqui agora um plano, porque o seu pai vai abençoar Esaú. Como Esaú era peludo, Jacó não, o que eles fizeram? Mataram um cabrito, 2 cabritos, né? Prepararam para ele comer, e pegou, colocou nos braços dele, e ele foi levar a comida. A Bíblia diz que Isaac tinha perdido a sua visão, já não enxergava mais, já tinha idade avançada. Mas quando Jacó chegou perto, ele perguntou: quem é o meu filho? Aí ele disse: é teu filho, meu pai, Esaú. Aí ele disse assim: o cheiro é de Esaú. Ele não enxergava, mas ele tinha percepção, né? Ouvia, a voz é de Jacó. Chega aqui perto. No momento aqui, vai ter uma coisa aqui que os irmãos, lendo o texto, vão perceber. Quando ele diz assim: é o teu pai, é o teu filho Esaú. Aí ele vai dizer assim: Esaú? Mas a voz é de Jacó. Como você preparou essa caça tão rápido? Aí sabe o que ele vai responder? Vai dizer assim: foi o Senhor que preparou para mim, trouxe para mim. Nesse momento, acende um alerta em Isaac. Sabe por quê? Porque Esaú não falava no Senhor. Ele nunca ouviu Esaú dizer: o Senhor me deu isso. Ele entendia que tudo que ele fazia, o sucesso que ele tinha na caça, é pelas suas habilidades. Tudo que ele fazia, era ele que fazia com a sua capacidade do seu braço. Quantas vezes nós fazemos isso, né, irmãos? Eu fiz, eu posso, eu tenho, eu consigo, eu vou, sabendo que nós não podemos nada. Tudo que nós fazemos é porque o Senhor, na sua infinita benevolência, misericórdia e graça, Ele nos dá a condição de fazer e de conseguir alguma coisa. Sempre Ele, viu? Peça para Ele no teu trabalho, onde você for colocar a tua mão, aonde você for atuar, em qualquer situação, em qualquer momento, peça: Senhor, dirige a minha mão, dirige os meus passos, dirige a minha vida, dirige as minhas palavras, aonde eu colocar a minha mão, que o Senhor coloque a tua na frente. Como o salmista disse, né? Faz da minha língua como a pena de um destro escritor. Você sabia que quando Davi ia para uma batalha, Davi, a tradição judaica diz isso, ele sempre pedia: Senhor, guia minha mão, adestra minha mão, para que eu possa acertar com precisão. Há uma passagem na Bíblia muito linda, que Davi está esperando para uma guerra que vai ter, para uma batalha, e ele está perto de umas amoreiras, uma plantação de amoras, e os filisteus estão vindo. E quando eles perceberam que os filisteus estão vindo, naquele momento, a Bíblia diz que os soldados de Davi já ficaram ansiosos e queriam partir para cima dos filisteus. Mas Deus falou com Davi: não saia, eu vou adestrar vocês primeiro. Não vai, você vai ficar olhando para o vento. O vento vai balançar. Quando você perceber que a copa das amoreiras balançou, você pode ir, que eu vou entregar os filisteus na tua mão. Deus, irmãos, nos dá sinais. Deus nos dá direção. Deus mostra para nós no vento, na chuva, nos passarinhos, nas situações. Às vezes Ele usa até as pedras aí fora, viu? As pessoas que você nem pensa. Às vezes você está conversando com alguém, e aí ele fala alguma coisa, e você percebe: é Deus nesse negócio. Eu conheço um pastor que está lá em Minas hoje. Ele foi pastor aqui em Mirassol, e um dia ele estava tão triste, tão aborrecido, como às vezes nós ficamos. E ele falou assim, ele foi sair para pregar numa outra cidade, e ele foi lá para o aeroporto em Rio Preto. Quando ele estava chegando lá, isso é verdade, irmãos, ele falou assim, pensou: quando eu voltar agora, eu vou pregar. Quando eu voltar, eu vou entregar essa igreja aqui, eu não quero nem saber de igreja mais, vou vender sorvete, vou fazer qualquer coisa. E aí quando ele entrou dentro do aeroporto, na sala de espera, tinha um mendigo, irmãos. Você já viu o mendigo entrar em aeroporto? Segurança não deixa. E o mendigo veio para o lado dele assim, e falou assim: vai, pregador, prega a palavra que Deus colocou na tua boca, deixa que Deus cuida do resto. E ele, naquele momento, ele entendeu: é Deus falando comigo através desse mendigo. E quando eu vou pagar um café para ele, quando ele olhou, o mendigo não estava lá mais. E quando ele voltou, ele chegou lá, a situação que estava acontecendo na igreja já estava resolvida, porque Deus fez aquilo para ele entender que Deus está no controle
exato dos mínimos detalhes das formigas, dos elefantes, de toda a biodiversidade, das coisas que acontecem, da empresa que você trabalha, das coisas que aconteceram na tua vida, dos passos que você dá, às vezes pensando que está sozinho na calada da noite, mas Deus está ao teu lado. Deus continua com a mão adestrando a tua mão. Fica atento, observa o sinal que Deus vai dar. Não faça como Esaú, não despreze o que Deus colocou na tua mão, não despreze aquilo que Deus te deu para você cuidar, porque Deus está no controle absoluto. Faça conforme Ele quer, com a metodologia dEle, com a estratégia que Ele dá, com a direção dEle, o resto Ele cuida. Estou terminando. A Bíblia diz que quando ele falou assim, foi o Senhor que me deu a caça, meu pai. Aí o pai dele pensou, não pode ser Esaú, porque ele não fala do Senhor. Os pais conhecem os filhos, viu, irmãos? Conhece bem. Quando o pai fala, a mãe fala, é porque ele sabe o que está falando. Ele conhece. Ele sabia. Mas aí, quando ele chegou perto, eles tinham feito também um sistema lá, né? Dentro de todo aquele plano, que até o cheiro, eles pegaram a roupa de Esaú e vestiram ele. E na roupa de Esaú tinha o cheiro do campo. Aí quando ele chegou mais próximo, ele falou assim, o cheiro é de Esaú. Estende a mão que eu vou te abençoar. Jacó estendeu as mãos. Quando ele estendeu as mãos, que ele foi abençoado, irmãos. Naquele momento, o céu se moveu. E tudo aquilo que era de Esaú, passou para Jacó. A bênção que Deus havia proferido, jurado por Ele mesmo, das colheitas, das plantações, das bênçãos da fartura, das estrelas que Ele diz, né, que nós sabemos hoje, que quando Ele diz assim, as estrelas, né, quantas estrelas, assim vai ser a tua descendência, contra a areia do mar, os grãos de areia. Nós sabemos que tudo aquilo que era para Esaú se estendeu para a vida de Jacó. E nós vemos hoje, até hoje, a bênção de Abraão. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Não é um bom negócio mexer com Israel. Todas as nações que se posicionam contra Israel, ela vai ter algum tipo de retaliação por Deus. Todas as nações que se aproximam de Israel, elas são abençoadas. Haja visto o que aconteceu aqui no Brasil. Viu, irmãos? Depois que o presidente Lula, né, o ex-presidente, se aproximou do Irã, os irmãos viram o que aconteceu com ele, né? Com toda a cadeia do PT. Os irmãos já sabem. Não é bom negócio. A Bíblia diz que nós temos que orar pela paz de Israel, pela paz em Jerusalém. E assim como Rebeca apaziguava os dois, que são duas nações, nós temos que orar para que haja paz entre Israel